Podcast Novembro Azul, conteúdo especial sobre prevenção e saúde do homem nesse momento tão importante. Como já falamos no Outubro Rosa, o foco agora é o novembro, essa campanha especial com as rádios Pomerode 104, trazendo convidados especiais, né, entidades que estão mobilizadas também num trabalho social, e a gente fala, como eu disse, sobre a saúde do homem. Recebendo hoje Tarcísio Giroletti e Ademir Henschel, integrantes, né, presidente e secretário da Rede Estadual Saúde do Homem, na qual a gente vai fazer uma saudação toda especial e falar sobre esse assunto que é a saúde do homem, né? Tão cheia de preceitos e preconceitos, e a gente está aqui para desmistificar e trazer um conteúdo importante para você. Sejam bem-vindos aí. Tudo bem? Tudo bem. Tarcísio, bem-vindo. Muito obrigado pelo espaço. Obrigado por nós podermos compartilhar a nossa mensagem, digamos assim, né, as informações que a gente tem, no sentido de cada vez mais conscientizar. Então é uma satisfação para nós estarmos aqui nesses canhões, que são as rádios, permitindo que a gente possa levar novamente a mensagem da prevenção, do autocuidado um pouco mais longe. Boa tarde, Jean. Boa tarde, comunidade de Pomerode. Agradecemos a grande oportunidade que estamos tendo hoje para levar a nossa mensagem para a conscientização do homem para a prevenção da sua saúde. Bom, a gente começar a falar sobre o assunto, né, Tarcísio e Ademir? A gente fala sobre saúde do homem, a gente quer falar do azul, novembro. Mas a saúde se faz todo dia, né? Isso é básico. As mulheres dão exemplo pra gente, né? Elas nos ajudam a cuidar. Mas tocar em pontos tão importantes, se fala muito no azul na questão da próstata, mas não é só ela, né? A gente pode morrer com problemas no coração, a gente pode ter um câncer, seja qual for, enfim. A gente está aqui para fazer uma quebra também, né? Hein, Tarcísio, o que é que a gente pode falar de tudo isso? Na realidade, me parece que a população em geral, nós temos um conceito errado de saúde. Os homens só? A população em geral. Certo. Saúde, para a Organização Mundial de Saúde, como a gente sempre repete em nossas abordagens, saúde é bem-estar físico, mental. É qualidade de vida, né? Isso. Então, assim, quando a gente pensa em saúde, normalmente a gente associa a ausência de enfermidade. E o homem normalmente pensa em saúde, câncer de próstata. Ponto. Como se o homem apenas morresse de câncer de próstata. O novembro não pode ser um caos para ele, né? Não. Hein, Ademir? Não dá para ser, né? Não deve ser. Na verdade, isso é cultural, né? E é difícil para o homem aceitar que ele também tem necessidades. Ele se fecha. E esse é o grande problema do masculino. O feminino ele é mais aberto, ele enfrenta, né? Ele vai procurar uma colega que de repente já passou por algo semelhante. O homem não, ele dificilmente vai falar para a esposa. E seja qual for a enfermidade, né? A gente não está, como o Tarcísio falou, a gente não está aqui falando só de próstata, né? Não, sobre o exame do toque, tudo isso que é cheio de preceitos aí, né? Isso. Mas nós não fazemos, desculpa, Ademir, nós não fazemos nem aquele exame de sangue habitual. Aquele básico, né? Aquele básico, aquele que está nos ouvindo pode, o homem principalmente pode pensar. Quando ele fez o último exame preventivo? Eu ia perguntar para ti, mas eu não vou fazer isso. Não, pode perguntar. A gente é relapso. Pois é. A gente como pai, genitor, pai de família, quer ter o melhor dentro de casa para o filho, para a esposa. Posso dar um exemplo? A gente não cuida. Eu posso dar um exemplo? Ontem eu tirei à tarde para fazer a revisão do meu carro. E ficou aquela apitando, né? Algum sensor de painel que incomodou. Avisando. Tirei uma tarde para fazer a revisão do meu carro. Levei o laptop, fiquei trabalhando lá na concessionária e uma tarde inteira para fazer a revisão do carro. Quando é que a gente faz isso? Quando é que né? Isso, muitos de nós abrimos mão de estarmos no nosso trabalho, que é importante sim, ou do nosso lazer, que é importante sim, mas para nos dedicarmos a cuidar um pouquinho da nossa saúde. Quantas tardes por ano nós tiramos para fazer exames preventivos? E às vezes o nosso corpo dá sinais, aquela pontadinha, né, no peito, aquela queimação no estômago, né, aquela dor de cabeça incessante. O que a gente faz? Não faz nada de homem. Semana que vem tá bom. Isso, quando na verdade a gente deveria investigar. Não é nada, vou tomar um analgésico lá, já vai passar. E aí ele mascara, né? Eu vou dormir amanhã, estou bem. É assim mesmo a realidade masculina. E eu até tive
por uma condição especial, que a minha esposa é a presidente da rede estadual, né? Sim, feminina, a Mari, né? Então tem uma consultora lá em casa. Essa Mas deve puxar a orelha, né? Mas acompanho bastante os movimentos da rede feminina, muitas vezes até presencialmente. E aí a gente descobre que até as mulheres ainda não estão no estágio tão avançado quanto nós achávamos. Porém, estão muito à nossa frente. A gente percebe até pelos movimentos das entidades que cuidam da saúde da mulher, não desmerecendo o trabalho da Hash, né, que também é uma iniciativa louvável, mas o grau de avanço, a percepção das mulheres com relação ao entender o corpo, a resposta... Eu vou exemplificar o que está dizendo. Nós temos muito mais dificuldade para conseguirmos voluntários do que a rede feminina. Sim. As mulheres são mais dispostas nesse sentido. Os homens, não. Quando a gente vai fazer uma abordagem em empresa, por exemplo, eu nunca acompanhei da rede feminina, mas a minha esposa também pertence, né, à diretoria, e assim, os relatos que elas nos dão é que é uma receptividade maior. Os homens, não. Quando a gente vai numa empresa, eles sentam mais atrás... E retraídos. Aquela posição corporal, sabe? Fechada, encolhida, retraída e uma timidez até para abordagem simples. E olha que eu não estou falando do câncer de próstata. Não, ninguém está falando de saúde? Saúde. A nossa Prevenção. Isso, nas nossas abordagens a gente toca em vários aspectos. E o câncer de próstata é um desses elementos. 10, 15 itens, imagino, né, Ademir? Pelo que tem na palestra. E os homens naturalmente são mais restritos, eles são mais fechados, porque é uma questão cultural, como bem colocou o Ademir. E quebrar tudo isso, esse é o grande desafio, né, Ademir, da própria entidade, Tarcísio. Sim. Esse é o desafio, né, de mostrar que a gente precisa passar essa barreira, né, do preconceito, do de se cuidar, porque é como você falou, a gente cuida da revisão, a gente cuida do filho, a gente procura, né, resguardar a esposa, a família. Tá, e aí, mas como é que eu vou me manter fazendo tudo isso? E a gente não lembra que se nós formos embora mais cedo, eles vão ficar reféns, né? Eles vão ficar reféns. Desassistidos. E tem uma estatística assim que se o homem, o pai da família, desaparecer repentinamente, por estatística, a renda familiar tende a cair uns 50%. Veja só. Porque o homem ainda, de certa forma, nesse contexto, ele é o provedor. Só que ele esquece que para ser o provedor, eles têm que estar saudável, bem. Tem que estar saudável. É o que a gente fala nas palestras para quem nos assiste, né? Grande parte são homens, mas tem palestra que tem muita mulher também. E eu sempre falo assim, toda esposa quer ver um marido com saúde, todo filho quer ver um pai com saúde. Então, assim, tem um ditado que diz assim, olha, eu morreria pela minha família. A pergunta é, você viveria pela sua família? Que bacana, que reflexão, hein? Porque tem nesse aspecto, né, Ademir, é interessante, a gente já ouviu em abordagens, também, e é importante refletir sobre estar vivo, mas saudável. Um tratamento de uma doença grave que acomete um pai de família, a família toda sofre. Então, também nesse aspecto... Não, e ninguém está livre de sofrer, ficar acamado numa cama. Né? Tudo bem, às vezes são coisas da vida. O cidadão pode se cuidar a vida inteira, sofrer um acidente e ficar. Mas a possibilidade é menor. Mas aí ele vai quebrando o risco, né? Exato. Por eliminação, ele vai minimizando o risco em potencial de sofrer um mal súbito. Né? Aí, imaginemos aquela situação onde, de certa forma, o homem negligencia os cuidados com a saúde, ele chega numa idade, não precisa ser numa idade mais avançada, né? Mas ele chega numa certa idade e ele tem uma doença grave. O peso emocional também de estar fazendo sofrer aqueles que estão à sua volta é complicado. É complicado. Afeta também, né? Afeta. Poxa, eu estou falhando, eu não posso mais... Por que eu não procurei o médico antes, né? Isso Essas reflexões, elas são automáticas, né? Uma expressão, Jean, que diz assim, o momento de não se arrepender para nada é hoje. Hoje... Amanhã eu posso me arrepender, mas se eu refletir bem hoje, amanhã eu posso não. E como é bom a gente viver bem com a família, construir memórias, né? Aí seja memórias no trabalho, memórias no âmbito familiar, a gente está em constante movimento e ter saúde para ter esse movimento, né? É que, assim, na palestra que a gente faz aí bastante, tem assim, a medicina diz que o corpo cuida da gente até mais ou menos uns 40 anos.
Aí depois o corpo chega assim, olha, cara, agora é contigo. Aí começa. Agora cuida de mim. Preciso de ajuda, né? Agora virá. Não dou conta sozinho. Virão as cobranças pelo não ter feito, pelo não estar fazendo a prevenção. Vem lá na frente, vem a cobrança. Isso é muito sério. E é aí que nós queremos chegar, né, Tarcísio? É levar informação. Com informação, nós vamos produzir uma conscientização para cuidar. E essa prevenção, é bom deixar muito claro, essa prevenção é composta de hábitos. Hábitos. Rotina. De rotina. E não é só a prevenção no sentido de, não apenas, no sentido de fazer exames. Mas a prevenção começa quando eu descubro que eu tenho que fazer uma atividade física. Não estou dizendo para ninguém ser maratonista. Não. Não. Mínimo, né? Inserir Normalmente os médicos falam, o senhor precisa ter 1 hora de atividade, 3 vezes 4 por semana. Aí pode ser uma caminhada, uma pedalada com o filho. A gente pode fazer disso um lazer também, né? Exato. Então a prevenção envolve atividade física, alimentação mais adequada. O que a gente fala nas abordagens, nós já ouvimos dos nossos pais quando nós éramos criança. Cuidado com a saúde, cuidado com a alimentação. E vamos falar uma coisa, né, Tarcísio? E a gente vive num outro mundo também hoje, né? Um mundo tão rápido, tão tecnológico, tão convergente. A gente é bombardeado com informações e com radiações a todo instante, né? Diferentemente do seu pai, do meu pai, né? Para quem era da roça, mas ele comia banha. Sim, mas ele trabalhava 12 horas na roça. Exatamente. Aquilo que ele ingeria, ele gastava. Então o corpo estava em movimento. Hoje nós comemos tanta porcaria, às vezes sem saber. Comida processada, né? Todas as gorduras que normalmente a gente fala, né? Banha, óleo de soja, manteiga, nata. A banha de porco feita em casa é a menos prejudicial. Agora, o que normalmente a gente também fala para quem nos ouve, assim, você pode tudo, mas em doses... Com moderação, né? Com moderação. Você, não vou mais poder tomar uma cerveja? Claro que pode, ninguém está dizendo que não pode, tem que tomar uma dúzia. Aí que está a diferença entre a gente saber ser o comedido na medida certa, né? E veneno, né? Nós não somos da área da saúde. Mas vocês vivem a saúde, né? Isso, mas nós não somos da área da saúde. Então, eu não sei se para ti, Ademir, a gente embora esteja nesse caminho junto há 4 anos, 5 anos, né? Não, 3 e pouquinho. Vai bater os 4. 2020. Tu entrou em 22, mas tudo bem. Tá certo. Vamos caminhar para os 4 agora. Pronto. Vamos deixar os 4 aí. Não vamos mentir por quase um ano, né? Tá, mas já se conhece há mais tempo, pelo menos, né? Já. Brincadeira. Não, mas assim, nós não somos da área da saúde. E eu tive, não sei se é isso que eu te perguntar. Já troquei de papel aqui, né? Já vi. Não, vai lá. Eu não sei se tu teve o mesmo choque que eu tive em descobrir que algumas questões que eu tratava como se fossem hereditárias, não são. Eu sou advogado. Quando eu descobri que a maior parte de câncer de próstata não é genética, eu falei, como assim? Eu sempre achei que a maior parte fosse genética. Aí eu descobri que boa parte do câncer de próstata, assim como de todas as enfermidades, não estão relacionadas necessariamente à genética. A genética é um ponto. É um ponto, mas um condicionante, vamos dizer. A maior parte das enfermidades são causadas pelos hábitos. Maus hábitos. Maus hábitos. Né? A ciência mostra que é de 10% a 15% que é hereditário. É uma média, né? Tudo é média. Aí já tem que acender o alerta, mas de qualquer forma. Será, né? uma ciência exata, né? Sim. Mas as estatísticas mostram isso. Então, assim, mas eu vou ter... Calma. Você está preocupado com os 10%, 15%? E os outros 80%, 85%? Onde é que fica? O que você está fazendo para evitar que... Ele pode acelerar o processo daqueles 15%, né? Exato. Aquele 15% pode virar 100%, né? Exato. Se esse histórico de família cardíaca, por exemplo, vamos lá, ou próstata, ele pode acelerar o processo. Eu estava lendo uma matéria agora, que é a atividade física, falando da próstata, por exemplo, né? Que é o grande tabu de tudo isso também. Mais de 36% das pessoas que praticam atividade física, elas têm muito menos chance, muito menor de adquirir uma doença, o câncer de próstata, por exemplo, ou problemas na próstata, né? Sim. Perceba, né?
Então, o primeiro aspecto eu acho que a gente tem que pensar, enquanto homens, é olhar para a nossa rotina. O que eu faço que pode estar gerando algum tipo de plantio, né, por uma colheita que eu não quero ter. O que na minha rotina? Eu estou comendo de forma errada? Olhar para minha alimentação, olhar para o meu prato. Dizer, peraí, será que essa gordurinha aqui, será que eu não posso... Não quer dizer que não pode comer uma picanhazinha lá de vez em quando. Não, mas aí a rotina mata, né? Como falou o Ademir... O excesso, né? Eu não quero dizer que ele não possa tomar uma cervejinha, mas será que eu preciso, exagerar? Cuidado, então, com com a rotina. Será que eu preciso estar lá maratoneando uma série ou na frente da televisão? Eu não posso sair para dar uma caminhada 2, 3 vezes por semana? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês que andam nas empresas, dão palestras... Essa voz dele agora começou a se perguntar e me deixou com medo. Porque a gente está falando que a mente do homem, muitas vezes, ela é fechada para a prevenção. Isso é fato, é por isso que nós estamos aqui. Uhum. Mas frente a esse discurso todo, como é que consegue personalizar ele na prática? Tipo, para pegar a mente do cara que está lá assistindo a palestra e tentar, nem que seja entrar numa brechinha dela. Porque ele também vai abordar, tá, mas o senhor faz o exame? Você faz? Esse seu discurso, a gente sabe. Não é? Porque o discurso precisa vir com prática. A gente sabe que vocês fazem. Claro. Na prática que a gente fala, acontece. Claro. Mas como é que faz para quebrar isso tudo? Porque não deve ser fácil. Muitas vezes ele está aqui, mas às vezes ele está aqui. Ó. Como prender a atenção? Eu acho que esses anos de estrada de vocês, né, palestrando, gerando esse network com relação à saúde e prevenção do homem, deu para buscar algumas alternativas assim? Olha, a gente faz as conversas, que nós não somos palestrantes. Bate-papo, né? Conversantes, nós somos, como diz o seu Antônio, nós somos conversantes. As abordagens, vamos dizer assim, né? Isso. Então, assim, o que a gente vê? Há grupos que são mais interativos, quando a gente está falando sobre a prevenção da saúde, né? Outros menos. E isso é, de novo, uma característica do masculino, e às vezes também da região. Culturalmente falando, né? Sim. A região, ela às vezes é mais extrovertida no todo. Homens, mulheres, tal. Mas a gente sabe, a própria cultura alemã é um perfil mais conservador, mais fechado. Eu penso assim, uma das grandes sacadas, a nossa palestra, a abordagem que a gente faz, ela foi construída a várias mãos. Desde o do Jefferson, que é parapsicólogo, que nos ajudou a entender essa parte mental, né? Até o Américo, que é dentista, eu não vou cometer aqui indelicadeza, porque eu vou esquecer certamente. Nossa, né? A galera da Hash em geral, vamos dizer. Né? Então, assim, essa palestra foi construída e tem várias abordagens. Várias percepções. Nós falamos ali de obesidade, né? Síndrome metabólica. Isso fácil. Fígado. Isso. A gente fala síndrome metabólica, a gente fala sobre câncer de pênis, a gente fala sobre doenças na próstata, me ajuda aí, a gente fala sobre... Porque nem tudo que está na próstata é câncer. Mas, então a gente faz uma abordagem... Nem toda alteração é câncer. Né? A gente faz uma abordagem em diversos assuntos. E aí o que acontece? Dependendo do local onde nós estamos, de acordo com o público que está nos ouvindo, a gente consegue direcionar melhor. Meio que vai chegando de mansinho e vai lembrando de acordo com o teu ouvinte, tu vai vendo qual é a percepção e qual é a dor. E quando trazem os dados de impacto, às vezes, porque às vezes é importante criar um pouco do choque. Isso também é provocado. Às vezes, em alguns momentos, trazer alguém que já passou por um problema, como a gente já conversou aqui durante o Outubro Rosa, a gente trouxe alguns depoimentos que são especiais. Às vezes, esse impacto, a experiência da vida como ela também acaba ajudando muitas vezes, né? Abre a mente, abre a percepção mas o homem auditiva. Geralmente é mais racional, né? Aquilo vai sensibilizar ele. Eu não vou falar isso, tá doido? Não, assim, ó, naquele primeiro momento ele até dá o impacto. Dá uma balançada. 2, 3 dias depois. E eu te dou um feedback muito claro. A gente sempre passa numa mesma empresa, que vai na sexta agora, inclusive, pessoal. E a gente faz abordagens em grupos de funcionários, de acordo com o setor. Então, uma conversa, um bate-papo de 15, 20 minutos. Né? E sempre que eu vou lá, eu faço uma pergunta. Quem estava aqui no ano passado, quando eu passei?
O pessoal levanta a mão. Aí eu pergunto, desses que aqui estavam, quantos mudaram algo em sua rotina relacionada à saúde? Geralmente assim no universo de 50, 2, Nenhum. porque é uma questão de mentalidade, é uma questão de se considerar sair da zona de conforto muitas vezes, né? Eu acho que nesse ponto também as mulheres, né, as nossas esposas têm um papel fundamental muitas vezes. Pelo menos a minha, ela me puxa a orelha. Não deveriam, né? Não deveriam, porque né? Deveria ser o contrário. Deveria ser nosso. Mas sim, tu tem razão. Geralmente a mulher... Mas aí vamos puxar a sarda para elas um pouquinho, a sardinha. Né? Mas de certa forma ela... Mas graças a ela... Que bom, né? Que também tenhamos, né? Mas nós não podemos... Desculpa, mas nós não podemos ser um peso para elas. É nesse sentido que eu quero deixar claro, né? Claro que sim. É importante, sem dúvida nenhuma, elas servem de pode ser um fardo, né? Isso. Mas nós somos maridos, nós não somos filhos. Então, assim, é legal esse incentivo que elas nos dão, mas como eu vi esse tempo atrás de uma mulher, olha, eu levo meu marido... Eu ia cometer uma delicadeza que eu ia dizer quem ele é e preciso identificar já. Eu levo meu marido para consultar e chega lá e eu tenho que dizer o que ele tem. O médico pergunta e ele fala, tá tudo bem. E eu tenho que dizer, não tá tudo bem. Então, não deveria ser assim, né? Nós temos que ser mais conscientes. Não, e hoje a gente sabe da evolução da medicina. Hoje tem gente para cuidar da nossa mente de uma forma esplendorosa, gente que cuida de qualquer parte do nosso corpo. Esses dias nós entrevistamos, ontem nós estávamos conversando, esses dias na realidade, com a área da reumatologia também, e o relato do doutor era o mesmo. Muitas vezes é a mulherada que senta do lado, pá, e o médico está muitas vezes ali, tá ali para ajudar, e com um simples estralar de dedos, porque para ele é rotina muitas vezes receber o paciente com o mesmo diagnóstico. Claro. E a gente faz disso um circo, né? Uma inquietude, né? Ninguém quer passar por uma doença grave, né? Mas só quem passa por alguma enfermidade sabe também. Sim. E aí, como é que... Não deve ser fácil, né? Num desses grupos que a gente estava conversando, tinha um urologista. E aí vocês querem um dado interessante? Entre 10 pacientes, de 7 a 8 vêm ou com a esposa ou com a filha. Aí eles sentam na frente do médico. Aí o médico, mulher, fala para ele que eu tenho. Então, assim, como nós temos dificuldade de verbalizar, de verbalizar o que a gente está passando. Né? E deveria ser uma coisa, mas não é fácil. E vocês dois superaram essa fase? Qual delas? Olha essa da prevenção, do cuidado. Sim. Eu confesso que eu sou mais relapso nisso. Eu tenho que falar aqui. Fiz um check-up esse ano completo. Aliás, eu que vou bom. ginecologista, mano. No G, não chegou. Tudo bem. O importante é cuidar. Não, jamais. Foi só um deslize. Proctologista, você quer dizer, né? Não. Geriatra. O geriatra. Sim. Tá você e o Edson aqui. Isso, mesmo geriatra. A mesma geriatra. E é importante, mas... Peraí, bota a câmera pra ele. Pergunta se o Edson está se cuidando. Pode perguntar, olha pra câmera lá. O Edson está se cuidando, com certeza. Ele disse que já vai no médico de vovô, é isso, né? Sim, mas e vamos na mesma, tá? Só não vou fazer um que idade você tá? Eu tô com 52, mas eu comecei jovem. No ano passado. Não, esse ano. 58. Você, Ademir? Eu, mês que vem, vou fazer 70. Olha só que legal, hein? Parabéns, parece. Mas aí, esse é um ponto, né? Mas por que com 50 e poucos você vai começar a ir no geriatra? Porque você começa a se preparar para a velhice agora. Verdade. Né? E aí, eu vou tocar num ponto que para mim é muito sensível. Eu vou falar um negócio aqui, fecha para mim, João. E eu moro na rua da academia ali do Juninho, e eu vejo 3x4, eu sempre passo pelo Tarcísio lá, ou entrando na academia ou saindo. 3 a 4 vezes. É verdade, é discurso com prática, é isso que eu estou falando. Isso aí. Mas Ademir ainda não falei, não vi ele ainda. Mas... academia? É rua, né? Esse aqui, mas está caminhando, né? Sim. Tá. Mas tem uma preocupação que eu tenho, Jean, que é muito grande. Nós até podemos negligenciar os nossos cuidados e morrermos mais cedo. Só que a gente está dando esse exemplo para os nossos filhos. Os nossos filhos vão morrer mais cedo, porque nós estamos dando esse exemplo para eles.
Quando nós não nos cuidamos, os nossos filhos se miram em nós. Se me permite, é que nem eu conversava esses dias com a área da odontologia. Se você acostuma o seu filho desde cedo a ir ao dentista, Isso. ele vai entender que aquilo é um hábito. Exato. Criança é rotina. Então essa rotina vai entrar na mente. Se ele vai constantemente a pediatra, como o meu está consultando aí essa semana, ele vai entender que precisa continuar. Claro. E eu acho que a mesma coisa é para a gente, né? Eu acho que é isso, exemplificando o que você quer dizer. Nós temos que nos cuidar para mostrar para aqueles que nos amam a importância desse autocuidado. E o filho, a maior parte das vezes, se espelha no pai. Então, um comparativo que a gente sempre faz, né, Ademir? A mãe leva a menina na ginecologia desde cedo. Mas e o pai? Ele leva o menino? Verdade. Nós estamos Muito mantendo, raro, né? nós estamos Raro, muito mantendo raro. essa cultura de ausência de prevenção também para os nossos filhos. E depois isso vai se prolongando. Então cabe a nós mudarmos esse sistema. Gente, deixa eu perguntar outra coisa. A importância, nós falamos até agora sobre prevenção, mas vamos supor, né, que vocês já devem ter vivenciado casos no próprio grupo ou parceiros que não fazem parte da RESH, mas que passaram por isso. A rede estadual também está nesse mesma vibe do acolhimento, né, de dar esse suporte assim que as pessoas precisarem também, um pouco além desse braço de buscar a prevenção, o alerta, o consentimento, né, de que a gente precisa se cuidar, previna-se, viva bem. Se o João puder pegar a camiseta para mim ali, João, a gente já vai mostrar a camiseta. Mas e aí, quando o cidadão está vivendo isso de fato, não se cuidou ou se cuidou e aconteceu, vocês também estão aí para ser esse braço? Bom, aí, vamos lá. Tarcísio? Porque o lado do acolhimento também ele é mais importante, né? Sim. Porque às vezes ele não quer se abrir com a esposa porque ele vai falar de uma fraqueza, de uma situação que ele está vivendo. Mas, Tarcísio, tu tem 5 minutos para mim hoje, cara? A nossa... Tem que explicar enquanto isso aí. Eu queria entender enquanto isso, instituição, né, nós somos jovens, nós temos 3 anos. 3 anos e pouquinho, Nós somos né? jovens. Mas um montão de gente madura, né? Sim. Um montão de Então, gente... assim, nós somos bastante jovens. O nosso foco inicial é a conscientização. Então, esse é o nosso Certo. papel principal, né? Nós nos propusemos a isso. A Rede Feminina, por exemplo, faz um papel de acolhimento porque ela já tem uma estrutura. Sim. Então, a nossa função, a qual nós nos propusemos nesse primeiro momento, é a conscientização. Ponto. Mas, inevitavelmente, há situações onde as pessoas que nos ouvem vêm buscar algum tipo de... Às vezes um conselho, né? Isso. Ou querer falar um pouco, né? Sim. Botar para fora. Sim. Aí, quando nós não temos condições, porque exige alguma... Eu lembro que eu fui uma palestra, acho que foi lá em Blumenau, e o cara começou a dizer, olha, eu estou com alguns sintomas aqui, assim, assado. Não é a minha praia. Né? Aí eu falei, peraí, eu vou te colocar em contato com... Pode ligar, inclusive, com um médico que faz parte do grupo, e eu o coloquei em contato. Né? Então, assim, a gente procura fornecer as orientações na medida do nosso conhecimento. Se for a escutatória, tranquilo. Mas, às vezes, no próprio grupo, nós temos quem tenha mais capacidade, inclusive, de ouvir. Né? Até porque se a gente olhar a RESH como dá para olhar ela como uma entidade multiplataforma, que são multiprofissionais, diversas áreas. Exatamente. É o advogado, é o médico, é o profissional liberal, dentista. empregado. Alguém vai... Empregados de empresa não tem limitação. Mas eu acho que essa ideia do consentimento, da conscientização, por vezes o acolhimento ou a indicação de um profissional, porque a rede também está aí para isso, né? Para coordenar. Conversa com esse psicólogo aqui muitas vezes, mas às vezes é acolher, porque também o crescimento do voluntariado demanda também desse apoio. Sim. Porque nesses momentos que nós mais precisamos, são as memórias que ficam, né? Eu acho que vocês sabem muito bem disso, né? Eu acho que é um propósito grande também, né? E é interessante como muitas vezes, nas abordagens, nós temos pessoas que nos trazem situações, às vezes a gente não sabe se é pessoal ou se é... Né? Porque tem um amigo que tem tal situação. Não sabe se é ele. Se ele não quer, na verdade, se identificar. Então, a gente procura orientar... Mas vou dizer que essa aí é bem discutível, hein? Eu acho que normalmente é do cidadão, muitas vezes. Porque às vezes ele vai na farmácia pedir um remédio para uma coisa... Para o meu vizinho, mas o problema tá no cidadão, né? Mas tudo bem. Mas pelo menos foi buscar ajuda. A gente procura ter muito cuidado nessa questão de orientação mais específica. Sensibilidade, porque, né, Tarcísio? Como eu disse, eu sou advogado. A tua formação é engenharia? Sou engenheiro. Pois engenheiro. O que o engenheiro... Então, a gente vai até a página 1,5. Na página 3,
digamos, o que entra no fator especialidade. Isso. Exatamente. A gente não direciona vai, né? para alguém do grupo que pode auxiliar ou então encaminha para a rede pública. Mas é um ombro, né? Então, assim, é um né? ombro, amigo Sim, que está aí sim. para acolher, Sim. né? De certa forma, e para orientar, né? Eu tive no passado dando palestra num CAPS de uma cidade aqui, né? E ali a gente percebeu que apesar do CAPS ter profissionais habilitadíssimos, enfim, às vezes as pessoas que lá estão, elas querem conversar com outras pessoas. E aí depois que eu terminei a palestra, um ou outro me chamou para conversar, porque eles queriam literalmente, né, conversar com alguém, principalmente homens. Que talvez estão vivendo o mesmo drama. Ou dramas parecidos, né? Ou já conhece alguém, ou conseguem orientar para um profissional, Isso. porque a gente toma um certo cuidado de Claro. não dizer assim, vá no A, no B, no C, nós temos que cuidar, não é nosso papel. Né? Ah, por vezes você pode dizer, olha, eu acho que você tem que procurar um Às proctologista e vezes, deixa no ar, né? Ou então a gente pergunta para alguém do nosso grupo, escuta, Ó. o cidadão tem tal situação, qual é o médico que ele procura? E E Ou por orienta, vezes ele né? só queria falar, né? Desabafar um pouco, Sim. beleza, Sim. Às fechou, vezes né? É isso. Ele falou do CAPS. Eu fui ano passado, eu fiz umas palestras em Blumenau, nos centros de recuperação de Dependentes químicos. dependentes químicos. Cara, foram uma das palestras mais bacanas, assim. De maior interação. Porque o pessoal interage. Que bom. E depois, senta aqui um pouquinho, podemos conversar? Isso aí. Às vezes a gente até fica assim, né? Eu só queria pegar um gancho que o Tarcísio falou, que nós, como estadual, nós não temos estrutura para o atendimento em grande escala. Nós podemos até conversar com você, orientar. Não, não, mas isso a ficou claro. né? Isso está claro, né? Então, assim, qual é o nosso propósito? Depois de fazer todo esse trabalho de levar informação, conscientizar, é que também a gente consiga contaminar, no bom sentido, o povo daquela cidade, para que eles venham se juntar ao nosso grupo e formar a rede municipal. Aí sim vai criar estrutura para poder Acolher. Uma espécie de núcleos, né? Isso. São vários núcleos dentro, Isso. como você fala a palavra guarda-chuva, né? A Recha vem a estadual com seus núcleos municipais, como é a rede feminina, né? Exatamente. Obviamente, até porque eu faço essa pergunta mais porque a gente sabe quanta gente está vivendo depressão, Sim. não está cuidando da saúde, mas às vezes só precisa ouvir assim, uma mensagem em áudio do Ademir, cara, vai lá, levanta, vai dar tudo certo. A entidade está aqui, o nosso voluntariado está aqui, vamos embora. Isso. Tenha coragem, né? Muitas vezes é isso que ele quer ouvir, né? E é muito interessante também esse movimento, a gente percebe quando as empresas ou quando, enfim, os órgãos nos chamam para alguma abordagem, é interessante a gente perceber o quanto os homens também se sentem valorizados, porque a rede feminina faz esse papel, né, de visita às empresas, enfim, de conscientização há muito tempo. Só de Pomerode tem um quarto de século, né? 25 Isso, anos, né? Exato. E aí a gente vai em alguns lugares onde o pessoal diz, nossa, mas também tem para os homens? É isso Puxa aí. vida, também lembraram da gente? E existem outras entidades, Existem, como no sim. estado aqui, em outros estados, não? Nós temos, né? Não sei se no começo falamos ou não. Nós temos uma rede municipal em São João Batista. Que já faz parte desse guarda-chuva da Resh. Foi a primeira certo? municipal do nosso estado, Opa. antes da gente existir. Semente plantada. Até tive o privilégio de ir lá sábado, passar com eles lá uma manhã, fizemos lá uma carreata, juntamos lá na Praça Municipal lá de São João Batista, foi muito bacana. Que legal. E eles estão fazendo um trabalho já bastante efetivo lá. E tem uma outra lá em Orleans, que nasceu 2, 3 meses depois da gente, e que também já faz o seu trabalho, e muito legal. E vamos fundar uma agora, dia 19, lá em São Lugero. Em Blumenau, né? Blumenau, eles não deram a data ainda, acho que esse ano. Sim, Mas existe a possibilidade. Sim, a fundação sim. Tá encaminhado. Sim, Está Que legal. constituída, Sim. falta fazer a formalização. parte formal. A parte do estatuto, aquela coisa Isso, toda. A a parte parte documental, né? burocrática. Isso aí. Até para Pronto. obtenção de recursos, né? Isso. Buscar Isso buscar apoio, enfim, de bem forma legal, encaminhado. vamos dizer assim, né? Isso aí já está, tanto é que eles já estão nos ajudando no Novembro Azul dentro de Blumenau. Que legal. Isso nos alivia para a gente poder fazer palestras em outros municípios, que é uma oportunidade que a Resh tem de dizer assim, oi, a gente existe. E isso vai trazer. Por exemplo, eu tive sexta-feira em São Francisco do Sul. A sede é de Pomerode. A sede A é sede aqui. ela começou aqui, a Resh.
Olha que legal. Ponto pra gente, né? Sim, E ponto para quem está aderindo, né? E até sim, onde sim. a gente puder, a gente quer manter por aqui. Então, assim, e lá em São Francisco foi o último dia do mês do Outubro Rosa e o primeiro, dia 31, né? Anteontem, né? Não. Sexta-feira passada. E Uma cesta dessas, né? Porque de uma forma temporal, vamos dizer assim. Parece uma que foi cesta dessa, sexta, né? foi sexta. Foi uma cesta. E aí foi o fechamento do Outubro Rosa e a abertura do Novembro Azul, Que legal. junto com a rede feminina. Então tivemos a oportunidade de fazer uma palestra bem bacana lá, uma conversação, e ali estava presente o secretário de Saúde de São Francisco do Sul, que já nos fez um convite para irmos lá no início do ano que vem e fazer uma espécie de capacitação, levar essa palestra para os agentes da saúde. Que legal. Olha. E isso Aí, são aberturas que a gente são cria. movimentos que vão sendo criados por força... Quando a gente vai, a nossa dificuldade é ir, quase sempre no horário comercial. Esse Então, aspecto, é o nosso essa é uma dor que nós temos, essa é porque uma assim, dor muito- os nossos voluntários, eles são limitados e No sentido de tempo, né? Sim, é normal, né? Isso. E é que eu ia o Ademir cortou para não chegar onde eu ia chegar. Os limitados em termos de tempo, exceto o nosso presidente, que eu acho que é o único aposentado, né? Eu acho que é isso. O restante, Tá bem como SA, semi-aposentado aí. o restante são todos Profissionais nativos. Né? Tão nativa, E aí né? fica difícil. Até porque nós tá sairmos- difícil se aposentar no país, né? São fases que talvez eu não vou viver ainda, né? Vai continuar sendo. Eu vou chegar aos 90 anos trabalhando. Nossa, que bom, com saúde tá valendo, né? Nós temos, a maior parte dos nossos voluntários trabalham no horário comercial, então fica difícil nós sairmos e em muitos locais o pessoal pede palestras às 3 da tarde, às 4 da tarde, às 8 da manhã, às 9 da manhã. Então, quanto mais voluntários nós tivermos, facilita. E aí já fica de antemão o meu pedido. Convite, né? Aqueles que de alguma forma se tocarem, né, se sensibilizarem, disserem, puxa, mas eu posso contribuir com essa causa por mim, pelo meu filho, enfim, pelo meu entorno, venham conosco. Até porque as nossas abordagens, elas não exigem conhecimento técnico. Não, a gente tem uma palestra básica que a gente conversa e tal, e explica como funciona, e depois a gente sai conversando juntos, né? Exato. E essa mesma abordagem que a gente faz, ela pode ser realizada em grupos de terceira idade, quanto escolas. A gente só, como eu disse antes, calibra. Faz a adaptação, né? Isso. Isso. E nessa capilaridade de voluntários que nós temos, a gente fez esses tempos atrás uma palestra sobre saúde mental do jovem associado ao uso das mídias, aqui no Colégio Doutor Blumenau, né? Para adolescentes, pré-adolescentes, jovens. Então, a possibilidade que nós temos de trabalhar a saúde de forma integral é ampla e restrita, e nós precisamos de mais mãos que abracem essa causa. Que bom, gente, que bom. A gente está chegando no final, acho que poderíamos conversar de uma forma bem tranquila, no mínimo mais 1 hora, 2 horas aqui. A camiseta que nós todos estamos vestindo é a campanha deste ano, da Hash. Eu vou mostrar aqui, ver se o João fecha aqui, ó. Mostrando a camiseta. Essa camiseta tá à venda, né, Ademir e Tarcísio? Sim. Está. Aqui? Aqui, agora sim. Obrigado, João Vitor aí. Ó, deixa eu abrir a camiseta na íntegra aqui, ó. Essa camiseta, ó, tem para todos os tamanhos, ó. Sim. Sem preconceitos aí, ó. A minha é GG, essa aqui já é a 2G, né, que é a grandona. Então, assim, ó, dá pra gente aderir à causa, se cuidar de verdade e entender a missão. E divulgar, né? Quando a gente sai com a camisa também, a gente divulga. Ó, o azulão chama atenção, né? Apesar de eu ser colorado, não gostar muito do azul aqui, tava indo tão mas bem até agora. por esse motivo eu visto azul, entendeu? A causa é nobre, entendeu? Tamo junto, hashtag. Também é colorado? Não, pela causa. Não, pela causa. Pera, causa. É colorado. Mas quando a gente usa a camisa, as pessoas, os homens leem, puxa, Chama atenção. É isso. Ficamos bem de azul. Eu tava vendo o primeiro frame do vídeo, né? Ficamos bem de azul. Ficamos Olha, bem, se fosse ficamos até bem uma de camisa azul. do Grêmio ficava bem. Tá? Não, nem a pau, Juvenal. Não. Mas, gente, eu fico muito feliz. Essas camisetas tem a venda até na rede feminina aqui, né? Ou não? Onde é que a gente encontra? Não sei se já tem.
Mas vai chegar. Porque é o primeiro episódio, né? Elas encerraram semana passada todo o movimento do Outubro Rosa. Legal. E agora vamos... Mas a gente vai deixar um contato aí na descrição do vídeo. A gente vai deixar um fone WhatsApp de contato aí. Para quem quiser interagir, porque de alguma forma é uma colaboração, é receita, porque... Todos os profissionais muitas vezes puxam do bolso, a gente sabe disso, né? Você vai com o seu carro, é KM do seu carro, é combustível. Tudo bem, a gente precisa devolver um pouco aquilo que a gente está ganhando de sobra, que é saúde, mobilidade, memórias boas, vida boa. Mas também para isso deixava mais incentivo ainda. A fonte seca, né? A fonte seca, né? Porque todo mundo tem seus compromissos, obviamente, né? É, legal. Na verdade, assim, onde nós vamos palestrar, a gente sempre oferece. Muitas vezes a empresa compra, muitas vezes ela permite que os funcionários comprem, desde que a gente possa ir lá e vender no horário do expediente dela. Entendi. E é onde nós precisamos de braços e pernas, né? Não precisa só, não vou lá porque tem que fazer palestra. Não, tem um monte de coisa que dá para fazer. E à medida que a gente for estruturando uma municipal, aí vai ter bastante trabalho. Que é bom de rede social, ele pode trabalhar no bastidor, trabalhando com postagens diárias, né? Provocando o algoritmo pela prevenção da saúde dos homens, por que não, né? Sim. Né? O cara que tem uma facção, ele pode dar um apoio, eu acredito que já tenho na facção, o cara que pode desenvolver a arte, o cara que pode ter habilidade para fazer o spot para a rádio, podemos pegar o João como nosso colaborador mirim, né? Olha, por que não, né? Sim. Mas é isso aí, gente. Obrigado mesmo de coração, que a gente tenha, pelo menos, tocado um pouquinho nesse sentido, principalmente nos homens, né? E até as mulheres, vai assistir aquilo lá, que ela faça ele ver, né? E para quem nos vê e quem nos ouve, de certa forma, pelas rádios. Lembrando que esse conteúdo está multiplataforma, vai estar disponível no site também. Enfim, agradecer a disponibilidade de vocês. Sorte, sucesso. E que mensagem final, olhando para aquela câmera, a gente pode deixar para quem está nos vendo e nos ouvindo aí? Fique bem à vontade. Mais uma vez, muito agradecido, Jean, pela grande oportunidade. A gente atinge muitas pessoas com a nossa mensagem, com a nossa mensagem de hoje, por exemplo, né? E que fique na cabeça dos homens que eles precisam fazer a prevenção para que ele possa ter um amanhã com saúde. E desejamos temos que falar já, né? Um feliz e santo Natal para todos e um bom 2026. Tá certo. Tarcísio, obrigado pela presença também. A gratidão é nossa pelo espaço, pela possibilidade, como eu disse antes, da gente semear, né? E aí, uma questão que a gente sempre coloca nas nossas abordagens é a reflexão de, enquanto homem, eu já deixei de ter no meu convívio alguém que eu amava, meu pai, meu avô, um tio, um amigo, e eu pensei, ele poderia ficar um pouco mais de tempo comigo, se ele tivesse se cuidado melhor? Se a resposta for sim, alguém que eu amei podia ter ficado um pouco mais de tempo por falta de cuidado, talvez seja um sinal para que a gente possa se cuidar melhor, para que a gente possa ficar ao lado daqueles que nos amam também um pouco mais de tempo. Basta que a gente olhe para nós com um pouco mais de carinho. Previna-se, cuide-se, e se de algum modo o nosso conteúdo, né, a forma como a gente abordou, te tocou, vem trabalhar conosco. Um abraço a todos. Obrigado. Tarcísio, valeu. Obrigadão. Obrigado, Ademir. Sucesso para todos nós. Obrigado, João. Valeu, nosso querido João Vitor aí, sempre na retaguarda, no switch. Agradecendo a toda a nossa audiência que nos acompanhou em áudio, vídeo, de alguma forma, trazendo um conteúdo relevante. Previna-se. Lembra, parece brincadeira, mas não é. A gente precisa tocar nesse assunto.